Lisa Marie McIntosh nasceu em 20 de maio de 1971, na cidade de Reynoldsburg, localizada no estado americano de Ohio. Ela era filha de Clark McIntosh e Rita Bee, que também tiveram outra filha, chamada Laura. A sorte de crescer em uma família tão pequena e unida fez de Lisa uma menina doce e gentil, sempre pronta a presentear os outros com seu sorriso. Durante o ensino fundamental, sua bondosa personalidade ficou evidente, o que lhe rendeu o carinho de colegas e professores. Ao chegar no ensino médio, a jovem era conhecida por seu senso de humor, mas se algo não mudou ao longo dos anos, foi seu desejo de ajudar o próximo. Assim, após terminar os estudos, ela decidiu dedicar-se ao trabalho social. No meio da década de 1990, já estabelecida profissionalmente, Lisa conheceu Nicholas Sanella, que também era natural de Ohio. Eles tinham muitas coisas em comum, e uma delas que se destacava era o grande valor que Nicholas dava à família, graças à educação que recebeu dos pais. Seu espírito e maturidade conquistaram o coração de Lisa, e não demorou muito para que ambos decidissem se casar. Em seguida, se mudaram para a cidade de William Hills, dentro do mesmo estado. Com o interesse e a paixão por crianças, a notícia da primeira gravidez de Lisa foi sem dúvida o momento mais feliz de sua vida até então. Em 1999, o casal deu as boas-vindas à sua primogênita Megan. Enquanto seu marido dedicava suas energias ao seu negócio de construção, Lisa se dedicou aos cuidados da filha. Mesmo em meio às responsabilidades e ao ritmo acelerado, a família desfrutava de passeios ao ar livre, principalmente à beira dos diversos lagos da região. Com o tempo, acampar se tornou uma tradição especial para eles, algo que Lisa adorava. No ano seguinte, decidida a retornar sua profissão de assistente social, Lisa conseguiu uma oportunidade que parecia feita para ela, ao integrar a equipe do Departamento de Serviços para Crianças e Famílias do Condado de Cuyahoga. Lá, ela fez amizade com Ken Lesman, também de Ohio. Ken era casada com Carl Lesman e era muito dedicada ao trabalho, principalmente quando o assunto era a resolução dos inúmeros casos de crianças com problemas em lares biológicos. Da mesma forma, ela se esforçava para encontrar soluções para os menores que não tinham família. O vínculo entre as duas mulheres ultrapassou o ambiente de trabalho e, em companhia de seus respectivos maridos, que também se tornaram amigos, os momentos compartilhados fora do ambiente profissional aumentaram. Porém, a relação entre Nicholas e Lisa foi se desgastando, até que acabaram se divorciando em 2003. No entanto, mantiveram uma relação saudável, pensando no bem-estar de sua filha. Sentindo um forte desejo de fazer mais por todos aqueles meninos e meninas sem família, Lisa se candidatou ao registro de lares de acolhimento como mãe adotiva. Assim, crianças e adolescentes aguardando a resolução de seus casos passavam temporadas na casa de Megan e Lisa. Aos 34 anos de idade, com a certeza de estar cumprindo sua missão, Lisa se sentia uma mulher realizada, ajudando quem mais precisava. Foi nesse momento de sua vida, em 2005, que seu destino se cruzou com o de Kevin Neufeld, de 35 anos. Kevin era filho de Judge Neufeld. A identidade de seu pai era desconhecida. Ele tinha 3 irmãos, Chris, Kurt e Kim, e um filho de um relacionamento anterior chamado Cody Neufeld. Kevin era solteiro na época e havia trabalhado em diversas áreas profissionais, desde técnico médico em emergências até motorista de ônibus escolar. Quando conheceu Lisa, ele ganhava vida como caminhoneiro em uma empresa de alimentos em Ohio, um trabalho bem remunerado, mas que não lhe permitia muito tempo para socializar. Foi por isso que ele não perdeu tempo para convidar Lisa para sair em um encontro. Ela ficou lisonjeada com o gesto do homem atraente e acabou aceitando, mas temendo que a noite não fosse como esperava, pediu para que sua amiga Ken e seu marido os acompanhassem. Para a surpresa de todos, Kevin se mostrou um homem muito gentil e galante, de modo que antes que o jantar terminasse, a amiga de Lisa já dava por certo que ela havia encontrado alguém especial. Kevin, por sua vez,
Contou mais tarde a sua irmã Chris que havia conhecido uma jovem que realmente lhe agradava e estava apaixonado por ela. Após um ano de namoro, Lisa e Kevin se casaram e compraram uma casa. Além disso, contrataram diversas apólices de seguro que somavam um total de $750 mil para garantir o futuro da família. Em 2009, o casal teve sua primeira filha juntos, uma menina que chamaram de Hayley. Por um momento, Lisa não conseguia acreditar que a vida lhe desse tantas alegrias de formas diferentes. Enquanto construía uma nova família, ela continuou a oferecer seu lar como lugar de acolhimento para menores, até que em julho de 2011 lhe foi designada uma adolescente chamada Sabrina Zunic, cuja história a comoveu profundamente. Nascida em 27 de outubro de 1994, na cidade de Cleveland, a jovem havia sido a única filha do relacionamento entre Mark Sun e Susan Edwards. Como poderia se esperar de uma menor de idade em suas circunstâncias, a infância de Sabrina foi tudo menos fácil. Sua mãe Susan tinha uma longa ficha por acusações de roubo e seu pai sofria de esquizofrenia paranoide. Ele também havia ganhado má fama entre a polícia local por vender substâncias ilícitas. Contrariando o que se poderia pensar, a chegada de sua filha não os motivou a parar com suas atividades ilegais. Muito pelo contrário, ambos continuaram a acumular acusações e ao mesmo tempo se afundavam em um abismo de sérias dependências químicas. Em busca de ajuda para cuidar da pequena Sabrina, o casal recorria à mãe de Mark, cujo nome não foi divulgado. Em fevereiro de 1996, quando a menina tinha 2 anos, seu pai foi preso novamente, desta vez por agredir sua esposa. Após sua libertação, a mãe de Mark recomendou que ele procurasse ajuda profissional para tratar sua condição mental, mas ele se recusou e continuou em sua espiral decadente. Como Susan também não assumiu a responsabilidade de cuidar da filha, a pequena foi colocada sob os cuidados de sua avó paterna. 2 anos mais tarde, Sabrina foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Naquela época, relacionar-se com crianças de sua idade era uma verdadeira batalha para ela. Já na adolescência, seus problemas de comportamento eram causa de frequentes advertências da direção da escola, enquanto seu desempenho acadêmico era muito baixo. À medida que Sabrina continuou a lutar para conectar-se com seus colegas, ela frequentemente se envolvia em brigas com alguns deles. Em seu lar, o cenário era igualmente desanimador, pois a jovem começou a roubar dinheiro de sua avó para comprar drogas, e essa foi a gota d'água. A avó alertou o sistema de cuidados de crianças em situação vulnerável e, alegando doença, disse que era impossível continuar cuidando de sua neta. Como consequência, aos 14 anos, Sabrina foi entregue ao sistema estadual, o que significou sua transferência para um abrigo específico nos arredores da cidade. Durante os anos seguintes, a jovem foi de um lugar para o outro, todos do mesmo estilo, sempre almejando a estabilidade de uma família. Foi nesse momento que ela foi diagnosticada com transtorno opositor desafiador, bipolaridade, ansiedade e depressão. Só um parênteses para tentar explicar o que é esse transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Eu encontrei a seguinte definição no site do Dr. Drauzio Varela. O TOD é um distúrbio que ocorre na infância e adolescência e provoca sintomas como comportamento desafiador e impulsivo, dificuldade de lidar com frustrações, teimosia, entre outros. Ele geralmente surge antes dos 8 anos de idade, mas também pode ser diagnosticado em crianças mais velhas ou adolescentes. O TOD é caracterizado por um padrão persistente de comportamento desafiador, que é mais severo, frequente e duradouro do que o comportamento observado na maioria das crianças na mesma faixa etária. O diagnóstico é baseado em uma avaliação cuidadosa da história do comportamento da criança, que inclui informações sobre a duração e agressividade do comportamento desafiador, bem como as circunstâncias em que se ocorre. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse distúrbio, e acredito que para a maioria de vocês também seja. Por isso eu resolvi pesquisar sobre ele para tentar entender um pouco. Voltando ao caso, quando surgiu a oportunidade de morar com a família Neufeld, Sabrina, aos 16 anos, acreditou que finalmente surgia para ela um raio de esperança,
e ao chegar na casa deles, essa sensação ganhou vida. Ela foi recebida de braços abertos como mais um membro da família, com o quarto independente e cercada de afeto. A jovem se sentiu acolhida por todos e rapidamente ficou à vontade, compartilhando horas de jogos com Megan ou cuidando da pequena Hayley, por quem parecia ter desenvolvido um certo instinto maternal. Após 5 meses vivendo com a família, Sabrina finalmente obteve boas notas na escola, e isso era um feito inédito. Mas ao mesmo tempo, ela começou a sentir ciúmes de Megan e Hayley, pois no fundo considerava que seus pais adotivos as preferiam. Em consequência disso, as brigas com Lisa se tornaram frequentes. Kevin, por sua vez, sempre procurava acalmar a situação, mesmo que suas longas viagens como caminhoneiro o mantivessem em certa medida afastado da família. Quando voltava para casa, ele tentava entender o que estava acontecendo e buscar uma forma pacífica de resolver o problema. Sabrina sempre buscava o apoio dele quando Kevin estava em casa. Sem esquecer o difícil passado da menina, o casal resolveu tomar medidas para fazê-la se sentir mais incluída. No entanto, houve uma reviravolta inesperada e sombria. Longe dos olhos de todos, pouco a pouco, a relação entre Kevin e Sabrina ultrapassou o típico vínculo entre padrasto e enteada, e na primavera de 2012 eles começaram um romance escondido. Durante suas viagens, Kevin pagava Sabrina para que ela lhe enviasse fotos explícitas. Quando estava em casa, ele sempre dava mais atenção a ela, e quando a oportunidade era favorável, eles saíam juntos dando alguma desculpa inocente. Na intimidade, não faltavam provocações em relação a Lisa, por confiar nas supostas nobres intenções do marido em relação à filha adotiva. Com o passar do tempo, Lisa começou a exigir do marido mais atenção para suas próprias filhas, o que acabou gerando conflito entre eles. As discussões se tornaram tão intensas que ela considerou seriamente a probabilidade de pedir o divórcio. Por sua vez, sem a intenção de perder Sabrina, que estava sob a tutela de Lisa, Kevin entrou em contato com a assistente social da jovem, Nicole Corbett, para explorar a probabilidade de ficar com ela caso a separação com sua esposa se concretizasse. Quando o outono chegou, Kevin tinha a rotina de acordar cedo para levar Sabrina para a escola. Durante o trajeto, enquanto falava sobre o possível divórcio, ele planejava um futuro em que eles dois poderiam viver livremente como um casal. E essa era uma ideia que emocionava a garota. As conversas entre eles dois começaram de forma inocente, mas acabaram tomando um caminho sombrio. Em certa ocasião, Kevin revelou que, devido às apólices de seguro, Lisa valia mais morta do que viva, pois aquele dinheiro seria seu passaporte para uma vida confortável. Daquele momento em diante, o homem não cessou em suas tentativas de manipular Sabrina para assassinar sua esposa, a mãe adotiva dela. Ele dava instruções para simular um roubo e outras tentativas para usar uma arma branca quando fosse cometer o crime. Quando questionava sobre o risco de ser pega, Kevin assegurou que, por ser menor de idade e levando em consideração seus antecedentes mentais, a provável condenação seria leve. Ele também disse que ela deveria fingir que não lembrava de nada do ocorrido. Além disso, prometeu que com o dinheiro que supostamente obteria, o primeiro passo seria comprar uma casa onde Sabrina poderia cuidar de Hayley como se fosse sua própria filha. Sabrina já havia assumido o plano por completo, e julgando que precisavam de mais uma pessoa para ajudar na execução, ela resolveu falar com Anton Pavlik, uma colega de classe com quem ela mantinha uma certa amizade. Ela poderia indicar alguém para ajudar. Durante um encontro que tiveram no carro de Kevin, eles pediram à garota que o ajudassem a encontrar alguém para eliminar Lisa. A moça ficou perplexa com o que ouviu. Ela não imaginava que a conversa para a qual sua colega de classe a chamou para participar envolvia um plano de assassinato. Enquanto eles falavam, ela tentou se esquivar da conversa sem dar a ajuda que eles precisavam. Poucos dias depois, a adolescente e sua família se mudaram para a Califórnia. Isso não desanimou Sabrina, que durante esse tempo se ocupou em pensar e planejar outros assuntos relacionados ao seu futuro.
Ela conversou com alguns de seus professores sobre a possibilidade de cursar uma escola de cosmetologia, ou até mesmo de se tornar modelo após terminar o ensino médio. A garota parecia bem animada com todas essas possibilidades, e os professores, que sempre a haviam reclusa, ficaram felizes com essa mudança e não sabiam o real motivo por trás de tudo. Em 27 de outubro de 2012, quando completou 18 anos, Sabrina não se esqueceu que isso também significava que ela deveria deixar o sistema de cuidado de acolhimento e, consequentemente, deixar a casa de Lisa e Kevin. Determinada em não perder aquele que ela considerava seu grande amor, logo depois, sob o argumento de concluir o ensino médio, ela apresentou um pedido ao tribunal para prolongar sua estadia no lar de acolhimento. Surpreendentemente, a solicitação foi aceita e ela teve autorização para passar mais alguns meses morando com a família. Em 15 de novembro, enquanto Kevin a levava para a escola, ele parou o carro à beira da estrada e, entre lágrimas, confessou que estava à beira de tirar a própria vida devido a uma briga recente que teve com Lisa. Esse foi o impulso para que Sabrina fizesse a promessa que ele tanto esperava. Eu mesma me encarregarei de levar nosso plano adiante, disse ela. Com uma expressão aliviada em seu rosto, Kevin lhe deu instruções de como agir. Ela deveria esconder o rosto com uma máscara e fazer com que parecesse um roubo. 2 horas mais tarde, ele partiu para cumprir uma de suas rotas de trabalho. Ao cair daquela noite, todos se preparavam para dormir. Megan foi para seu quarto, enquanto Lisa e a pequena Hayley se retiraram para o quarto principal. Ao mesmo tempo, Sabrina, que estava em seu quarto, se comunicava com Kevin por mensagens de texto. Passada a meia-noite, Sabrina saiu de seu quarto, foi para a cozinha e pegou uma faca. Então, com cautela, ela foi até o quarto do casal e escondeu a pequena Hayley no armário. Quando Lisa acordou, confusa no meio da escuridão, acreditou ter visto Megan, mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, Sabrina a atacou sem piedade. Os gritos desesperados e aterradores acordaram Megan, e ela correu em direção ao local de onde vinha todo aquele barulho. Chegando próximo ao quarto da mãe, os gritos de súplica aumentaram, e com as mãos trêmulas, Megan rapidamente pegou o telefone e discou um número dos serviços de emergência. Quando criou coragem para ver o que estava acontecendo no quarto de sua mãe, Megan, aos 13 anos, se deparou com a pior cena que viu em toda a sua vida. A sua irmã adotiva, que tinha sido acolhida com todo amor e carinho, estava atacando sua mãe com uma faca. Por mais que Lisa gritasse por piedade, o ataque desenfreado continuou até que ela perdeu sua vida pouco tempo depois. Quando os paramédicos e a polícia finalmente chegaram à residência, encontraram Sabrina segurando a faca ensanguentada, enquanto Megan, devastada, chorava a perda de sua mãe diante de seus olhos. Felizmente, eles conseguiram resgatar a pequena Hayley, salva do interior do armário, onde ela havia permanecido aterrorizada com os gritos de sua mãe. A menina tinha apenas 3 anos de idade. Os policiais se aproximaram de Sabrina com cautela e perceberam que ela havia sofrido cortes nas mãos e parecia em estado de choque. A adolescente foi imediatamente detida e levada ao hospital. A polícia entrou em contato com Kevin e ele resolveu voltar rapidamente para casa. Quando chegou, se deparou com toda aquela situação e sua postura perante tudo aquilo chamou a atenção dos policiais. Durante uma entrevista informal que tiveram com ele, ainda na residência, os agentes o notaram relativamente tranquilo, considerando a gravidade da situação. Na verdade, ele se mostrou mais interessado nos detalhes do ataque do que perturbado por suas consequências fatais. 10 horas após o crime, Sabrina foi levada do hospital para a delegacia de polícia para ser interrogada. Após a leitura de seus direitos, os detetives Ronald Parmertor e James Vitale informaram que ela era suspeita de homicídio. Então ela contou a eles que havia ido até o quarto de Lisa com a intenção de pegar um comprimido para dor de cabeça, mas de repente teve um bloqueio mental. O detetive James fez várias perguntas sobre o que aconteceu depois. Sabrina continuou seguindo à risca as instruções de Kevin sobre fingir não se lembrar de nada,
e deu a entender aos policiais que não se lembrava do que tinha acontecido, e por mais que o detetive insistisse, ela se mantinha firme apegada ao plano. Ronald então optou por outra estratégia de interrogatório e decidiu investigar sua relação com Lisa. Sabrina também fingiu não saber o que tinha acontecido com sua mãe adotiva. Quando ficou claro que o interrogatório não forneceria mais informações, os detetives decidiram se concentrar em decifrar as possíveis motivações que a levaram a cometer o crime. Consequentemente, Sabrina ficou sob custódia preventiva na cadeia do condado de Lake. Enquanto isso, foram revelados detalhes do relatório do legista Dr. Joseph Fellow, que registrou que a vítima havia sofrido um total de 178 ferimentos, todos causados por arma branca. As lesões eram perceptíveis na cabeça, pescoço, tronco e membros. Da mesma forma, os múltiplos ferimentos defensivos que o corpo apresentava sugeriram que Lisa havia feito todo o possível para se salvar. Também era evidente que a arma havia sido girada em seu interior durante o ataque. O nível de violência foi tão grande que a lâmina da faca chegou a entortar. No sábado, 17 de novembro de 2012, quando familiares e amigos se aproximaram para oferecer apoio a Kevin e a Megan, eles perceberam que ele agia de maneira estranha e distante. Na verdade, ele estava em pânico, com medo de que Sabrina o tivesse denunciado ou que simplesmente algo no plano tivesse dado errado. Algumas horas depois, ele tentou visitá-la na prisão, mas as autoridades negaram o acesso. Esse fato o enfureceu e esse comportamento o colocou na mira dos detetives. Alguns dias depois, após o funeral de sua esposa, Kevin entrou em contato com as seguradoras e começou a receber os valores das apólices de seguro. Em seguida, pagou a hipoteca de sua casa, comprou carros novos e adquiriu uma propriedade na Flórida. Além disso, decidiu fazer aulas de pilotagem. Até aquela data, ele estava confiante de que nada o incriminaria e, acima de tudo, tinha certeza da lealdade de Sabrina. No entanto, em maio de 2013, mais de 6 meses depois do crime, Sabrina começou a se sentir abandonada por Kevin, que parecia não fazer nada para tirá-la da cadeia. Muito pelo contrário, ele estava desfrutando de uma vida confortável com o dinheiro que ele prometeu que usaria para a felicidade deles dois. Foi então que a jovem finalmente decidiu cooperar com os investigadores e testemunhar contra o mentor do crime. Durante seu novo depoimento, que prestou em troca de uma pena mais leve, ela revelou todos os detalhes sobre o relacionamento dos dois, sem omitir como ele a persuadiu a cometer o crime e com qual propósito. Ela também não esqueceu de mencionar sua antiga colega Alton e a ideia inicial de contratar uma terceira pessoa para cometer o crime para que não levantassem suspeitas sobre eles dois. Pouco tempo depois, a promotora adjunta do condado de Lake, Karen W., e o detetive Ronald entraram em contato com Alton e fizeram uma visita a ela na Califórnia. Esse encontro permitiu que eles corroborassem o relato de Sabrina. Agora, eles só precisavam de alguma forma para provar tudo isso e elaboraram um plano para fazer com que Kevin confessasse tudo. Durante a reunião, o detetive pediu a Alton que enviasse uma mensagem para Kevin, solicitando falar sobre algo importante. Em 4 de junho de 2013, ele atendeu uma ligação dela sem saber que a conversa estava sendo gravada pelas autoridades. Quando Alton expressou seu medo de que a polícia descobrisse sobre aquela conversa delicada que tiveram meses antes no carro dele, Kevin a tranquilizou, dizendo que ela não precisava se preocupar. Durante a ligação, ele tomou o cuidado de não mencionar o assunto, tentando não se incriminar. Embora o detetive Ronald tenha pedido que Alton repetisse a ligação, eles não conseguiram a confissão. Decididos a tentar novamente, mas de uma outra forma, em julho de 2013, quando Alton viajou por alguns dias para Ohio, os investigadores aproveitaram para pedir a ela que visitasse Kevin. Antes, eles lhe entregaram uma câmera e um microfone que ela deveria carregar escondidos. Durante o encontro, ela voltou a insistir no assunto e tentou de todas as formas obter alguma informação que o incriminasse. Mas ele se mostrou mais ágil e desconfiado do que todos pensavam. Kevin respondeu com evasivas e respostas curtas, embora tenha insinuado estar ciente do plano do crime. Ele também disse que havia detalhes que apenas Alton e Sabrina haviam discutido,
livrando-se assim de responsabilidades. Após a conversa, que durou aproximadamente 43 minutos, a jovem entregou a gravação às autoridades, que não puderam usar para incriminar Kevin. Decididos a encontrar outras evidências, eles obtiveram a autorização de um juiz para os registros telefônicos de Sabrina e Kevin. Graças a isso, os investigadores descobriram um total de 100 ligações entre os dois entre o dia 1º e 15 de novembro, bem como 78 mensagens enviadas meia hora antes do momento em que Lisa foi assassinada. Finalmente, nessas mensagens que não foram divulgadas ao público, eles encontraram indícios que incriminavam Kevin. Assim, em 9 de agosto de 2013, ele também foi preso, embora tenha se declarado inocente. Kevin foi acusado de 6 crimes de agressão sexual contra uma menor, 3 de cumplicidade para cometer homicídio agravado e 2 de conspiração para cometer homicídio agravado. O julgamento contra ele teve início em 29 de maio de 2014, e durante sua apresentação inicial, o promotor John O'Donnell apresentou ao júri evidências que sugeriram que o réu havia exercido grande influência sobre Sabrina para que ela cometesse o crime, com o agravante de que tudo isso ocorreu enquanto ele mantinha um relacionamento inadequado com a menor. A defesa, por sua vez, se concentrou em apontar os problemas emocionais da jovem como claros indícios de que ela agiu sozinha e por conta própria. Contudo, essa linha de argumentação não demorou muito para ser desconstruída. Durante seu testemunho, Sabrina declarou seu amor por Kevin e afirmou que o plano havia sido orquestrado por ambos, justamente para que pudessem ficar juntos. O advogado de defesa dele contra-atacou, apontando a falta de evidências físicas contra seu cliente, bem como a ausência de provas de seu suposto relacionamento. Nesse sentido, o advogado Michael Conk mencionou a falta de comunicação de Kevin com ela enquanto ela estava presa. Sabrina não teve escolha a não ser concordar, e nesse momento, ela demonstrou uma expressão de profunda tristeza após o impacto do que foi dito pela defesa de Kevin. Ela finalmente percebeu que tudo o que viveu ao lado dele não passou de mentiras e que ela foi somente usada. A jovem se recompôs e não só voltou a insistir em sua versão, como também reiterou sua demanda por justiça, pois ela não era a única envolvida nos fatos. Finalmente, em 11 de junho de 2014, após deliberar por 9 horas e meia, o júri do condado de Lake declarou Kevin culpado das 11 acusações que foram imputadas. A sentença foi proferida quase 2 meses depois, em 6 de agosto de 2014. Antes de ouvir as palavras do juiz, o promotor John se dirigiu aos presentes para afirmar que Kevin nunca teve a intenção real de viver uma vida de sonho com Sabrina. Muito pelo contrário, ela foi simplesmente uma peça que ele moveu à sua vontade como parte de um jogo, cuja intenção era se apropriar do dinheiro do seguro de sua esposa e ficar com os bens de ambos. Nicholas, o ex-marido de Lisa, também estava presente na audiência contra Kevin, e ao apresentar a declaração de impacto da vítima, fez duras críticas contra o acusado, o lembrando que ele deixou 2 crianças órfãs de mãe e esperava que o juiz o condenasse à pena máxima. Antes de proferir a sentença, o juiz foi claro com relação ao papel de Kevin como mentor do crime que vitimou sua esposa. Finalmente a sentença foi lida e Kevin Knopfel recebeu a condenação à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional em 30 anos. Em 29 de setembro de 2014, em uma audiência presidida pelo juiz Richard Collins, Sabrina se declarou culpada de homicídio agravado. Antes de proferir a sentença, o juiz fez referências ao fato de que não havia dúvidas de que ela havia sido manipulada e usada por Kevin, mas a gravidade do crime pesava mais do que todos esses fatores. Arrependida, a acusada pediu perdão a todos os afetados e manifestou que, em seguida, queria iniciar um processo de cura. De qualquer modo, assim como seu cúmplice, Sabrina Zunic foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Em fevereiro de 2017, um juiz determinou que, em sua condição de testemunhas presenciais de um fato tão terrível, Megan e Hayley, as filhas de Lisa,
deveriam receber uma indenização de 6,2 milhões de dólares. A tragédia, como era de se esperar, deixou dolorosas sequelas em Meghan, que só tinha 13 anos quando viu sua mãe sendo brutalmente assassinada. Mas ela não se entregou ao sofrimento e se recusou a deixar que aquela cena de horror marcasse seu futuro de forma negativa. Um tempo depois, ela se comprometeu em estudar justiça criminal. Sua intenção era fazer com que o testemunho de generosidade de sua mãe, uma mulher sempre disposta a proteger e defender os mais vulneráveis, fosse lembrado enquanto ela vivesse. Anna Schroeder nasceu em 3 de julho de 2002. Ela, sua irmã Ken e seu irmão foram criados por uma mãe problemática, que teve cada filho de um pai diferente. A mãe, conhecida por sua negligência, frequentemente deixava as crianças sob os cuidados de qualquer pessoa que pudesse encontrar. Um dia, decidiu contratar uma babá para cuidar deles, sem a intenção de voltar para casa. A babá, sem suspeitar de nada, assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças, mas após 48 horas, percebeu que algo estava errado. A situação piorou quando se deu conta de que o irmão de Anna precisava de alimentação por sonda, um procedimento que ela não sabia realizar. Ken, de apenas 5 anos, teve que ajudá-la. Reconhecendo a gravidade da situação, a babá chamou a polícia. O conselho tutelar foi acionado e as crianças foram colocadas em um lar adotivo. Daryl e Peg Schrader tentavam ter filhos há bastante tempo, mas sem sucesso. Após anos enfrentando abortos espontâneos e tentativas frustradas de fertilização in vitro, decidiram adotar. Ao se candidatarem, foram licenciados para adotar apenas 2 crianças. Logo receberam uma ligação sobre Anna e seus irmãos. Em 17 de março de 2004, quando Anna tinha 2 anos e Ken 5, conheceram seus futuros pais adotivos. Infelizmente, devido à licença, o casal só podia escolher 2 crianças. Após muita reflexão, decidiram ficar com as 2 meninas. Desde aquele dia, elas passaram a conviver com o casal e eventualmente foram formalmente adotadas. Durante esse período de convívio e após a adoção, Anna se mostrou uma criança quieta. Em sua infância, a garota fez alguns poucos amigos, mas as amizades eram passageiras, o que não ajudava com seus sentimentos de abandono. À medida que crescia, seu relacionamento com sua irmã começou a se deteriorar. Quando iniciou na escola, seus pais perceberam que ela enfrentava sérios problemas emocionais. Procuravam ajuda profissional e, aos 5 anos, Anna começou a tomar medicação para TDAH. Quando a garota estava no 5º ano, Daryl e Peg tomaram a difícil decisão de se divorciar. A separação abalou profundamente a vida de Anna, que sentiu como se o rompimento fosse de alguma forma sua culpa. Mesmo com os pais insistindo que ela não tinha nada a ver com a decisão, a garota de 11 anos não conseguia se livrar da sensação de ser a responsável pelo fim do casamento. O impacto emocional foi tão intenso que ela acabou reprovando e teve que repetir o ano escolar. A princípio, Daryl e Peg dividiram a guarda de Anna e de sua irmã Ken. No entanto, a relação entre Daryl e Ken começou a piorar devido a uma situação não esclarecida, o que levou a garota a ser proibida de frequentar a casa do pai. Com o desejo de estar mais próxima da irmã, Anna decidiu passar mais tempo na casa de Peg, em Marysville, Illinois. Quando Ken completou 18 anos, ela decidiu sair de casa, buscando a independência que tanto almejava. Apesar das dificuldades no relacionamento entre elas, Anna sentiu a ausência da irmã e lutou para lidar com a situação. A ausência de Ken fez com que Anna se tornasse mais reclusa, passando longas horas trancadas em seu quarto. Embora tivesse amigos, encontrava dificuldade em manter esses laços e até tentou aulas de dança, mudando de estúdio diversas vezes antes de desistir. O que Anna realmente desejava era alguém constante em sua vida, alguém em quem pudesse confiar plenamente. Foi nessa época que ela conheceu Rachel Helm, uma garota de 15 anos.
Por causa de sua carência emocional, Anna sempre foi do tipo que seguia a correnteza, adaptando-se aos desejos dos outros sem muita resistência. Rachel, por outro lado, era dominadora e assertiva, traços que contrastavam fortemente com a personalidade de Anna. O que começou como uma amizade entre as duas, rapidamente evoluiu para um relacionamento mais profundo e romântico, especialmente durante a fase de experimentação da adolescência. Em 2016, Daryl começou a namorar Michelle, uma mulher que, embora não fosse oficialmente sua esposa, passou a ocupar um papel significativo em sua vida. Anna gostou de Michelle e parecia que a chegada de uma nova figura materna poderia sinalizar uma melhora em sua situação. No entanto, essa fase de estabilidade foi breve. A depressão de Anna se intensificou e ela perdeu a confiança em si mesma. Em um momento de desespero, tentou tirar a própria vida, cortando os braços em vários lugares. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde seus pais, Peg e Daryl, se encontraram para discutir o futuro dela. Durante a estadia de Anna no hospital, Rachel e sua mãe apareceram para oferecer apoio. Rachel, com firmeza, disse à família: "Oi, Anna quer que eu fique aqui." Apesar de Anna não estar em condição de fazer esse pedido diretamente, a intervenção de Rachel fez com que a família de Anna se preocupasse ainda mais com a saúde mental dela. Infelizmente, a situação foi agravada pela constante mudança de médicos que acompanhavam a adolescente, o que forçava a família a contar a mesma história repetidamente e dificultava o progresso no tratamento. Naquela época, todos os pais notaram que Anna e Rachel estavam se comportando mais como namoradas do que como amigas. Eles discutiram em particular como lidar com o romance. Embora nenhum deles fosse contra o relacionamento, decidiram impor algumas regras comuns para as adolescentes. Por exemplo, se as meninas estivessem na casa uma da outra, não poderiam ficar no quarto com a porta fechada. Afinal de contas, tinham apenas 14 e 15 anos. Rachel enfrentou as novas regras com muito mais dificuldade do que Anna. Ela sentia que Peg não aprovava o relacionamento delas, apesar de terem permissão para namorar. A garota ficou bastante furiosa por não poderem ficar juntas no quarto. As duas meninas começaram a acreditar que Peg era completamente contra seu relacionamento, mesmo que Daryl tivesse imposto as mesmas regras para ambas. Anna estava em um estado mental e emocional muito frágil. Ela costumava compartilhar todos os problemas com Rachel, que se tornou seu porto seguro. Rachel, por mais que fosse apoiadora, nem sempre tinha as melhores intenções para Anna. Ela fantasiava em fugir com a namorada, longe de Peg, e viver felizes para sempre. Rachel continuava temendo que Peg jamais aceitasse o relacionamento delas, e as duas trocavam mensagens sobre isso com frequência. Uma noite, Anna expressou seus desejos sombrios pela primeira vez, dizendo: "Na verdade, já pensei em matar minha mãe. Por favor, não ache que eu sou louca." Para sua surpresa, Rachel respondeu: "Eu poderia ajudar", acrescentando: "Odeio essa puta. Sem ofensa, quero matá-la só para poder ter você. Depois podemos ficar juntas na casa." Mais tarde, Anna voltou ao assunto pedindo conselhos. "Não sei o que fazer, Rachel. Me diga suas ideias, LOL." LOL é o acrônico de uma expressão em inglês que significa muitas risadas. Rachel então sugeriu que Anna colocasse veneno na comida da mãe, mencionando que poderiam experimentar usar água sanitária ou desentupidor de pia. Parecia que a principal preocupação de Rachel não era o lado romântico do relacionamento, mas o lado físico. Afinal, as duas tinham permissão para namorar, mas não podiam ficar juntas no quarto sozinhas. Ela deixou isso claro em várias mensagens, com uma que dizia: "Não aguento mais. Ela precisa morrer logo. Não aguento mais não te ver. Dói. Mas quando ela morrer e tudo isso acabar, eu posso fazer algo." Ao longo dos poucos meses em que ficaram juntas, as garotas começaram a levar a sério o plano de envenenar Peg. Anna sugeriu deixar um bilhete no balcão dizendo que iria fugir. Ela acreditava que se a polícia visse isso, presumiria que Peg havia tirado a própria vida devido à tristeza pela partida da filha. No final de junho de 2017,
As mensagens relacionadas à morte de Peggy tornaram-se cada vez mais frequentes, ocupando boa parte do tempo que as duas passavam conversando. Durante esse período, Anna decidiu fazer algumas pesquisas online. Cometeu o erro clássico de deixar suas intenções claras em suas buscas no Google, pesquisando coisas como: alguém morre quando leva um tiro na cabeça, crianças que matam seus pais, filhas que matam suas mães, e simplesmente como matar alguém. Na noite de 30 de junho, próximo à meia-noite, Rachel deixou claras suas intenções mais uma vez. Quando Anna sugeriu um encontro, Rachel respondeu com uma mensagem inquietante: "Vou, mas sua mãe tem que estar morta ou ter ido embora. Infelizmente, não podemos nos encontrar até que ela vá embora, porque eu ia foder muito você." Alguns dias depois, em 3 de julho, Anna completou 15 anos. Ela passou o dia com seu pai e Michelle, celebrando um aniversário modesto sem grandes surpresas. Ninguém suspeitava de nada, exceto pela depressão que a acompanhava há meses, talvez há anos. Ninguém poderia prever o que estava por vir nos próximos dias. Em 6 de julho de 2017, Peggy Schrader voltou do trabalho como de costume. Recentemente, ela havia começado em um segundo emprego, além do principal, na tentativa de economizar mais dinheiro para sua filha. Exausta, ela ficou surpresa ao ver Anna recebê-la na porta com uma aparência animada. Anna disse a Peggy que tinha uma surpresa e pediu que ela se sentasse na sala de estar. Peggy, curiosa, se acomodou imaginando o presente que a aguardava. Anna pediu que ela não olhasse e cobriu seu rosto com uma toalha. Então a garota pegou o revólver calibre 38 de sua mãe, apontou para a cabeça de Peggy e disparou entre seus olhos. Peggy caiu no chão da sala, enquanto o sangue se espalhava pelo ambiente. Desesperada e em pânico, Anna mal conseguia respirar. Pegou o telefone e ligou para Rachel, dizendo o que tinha feito. No início, Rachel não acreditou, pensando que era uma brincadeira, mas Anna logo enviou uma foto do corpo de sua mãe para provar. Rachel, ainda incrédula, pediu que não fosse uma piada, expressando seu desejo de que a mãe de Anna realmente estivesse morta. Anna disse: "Eu te amo muito", e começou a se acalmar. Rachel retribuiu a afeição e lamentou não estar presente quando aconteceu, mas explicou que estava em uma lanchonete com sua família e que não podia sair naquele momento. Ela tentou tranquilizar a namorada, dizendo que poderiam continuar trocando mensagens até que ela chegasse. Anna estava aterrorizada, temendo que alguém visse o corpo e que fosse presa. Rachel a acalmou, garantindo que estava a caminho para ajudar. Estranhamente, Rachel mencionou que poderia achar hilário ao chegar, pois estava prestes a tomar ibuprofeno para cólicas e pediu para Anna não se assustar se ela começasse a rir ao ver o corpo. Anna respondeu com um simples "ok". Rachel então expressou que mal podia esperar para vê-la e perguntou sobre o plano para o corpo. Anna sugeriu contar para Michelle ou seu pai, mas Rachel rapidamente a dissuadiu, avisando que ela iria para a cadeia se contasse a alguém. Assim que Rachel terminou sua refeição na lanchonete, sua mãe concordou em levá-la até a casa de Anna. Rachel instruiu Anna a esperar do lado de fora quando elas chegassem. Ao chegarem, Anna e Rachel ficaram conversando do lado de fora, até que a mãe de Rachel se entediou e foi embora, deixando as duas meninas sozinhas. Elas entraram na sala de estar, onde Rachel ficou satisfeita ao ver o corpo de Peggy cercado por um lago de sangue. As duas discutiram como limpar a cena e se livrar do corpo. Passaram a noite tentando limpar o sangue do carpete, mas com pouco sucesso. Decidiram mover o corpo de Peggy para seu quarto e cobri-lo com um lençol. Precisando de uma pausa, foram a um Subway local para comer. Anna, sem apetite, foi ao banheiro vomitar, enquanto Rachel comia tranquila. Nesse momento, Anna recebeu uma mensagem de seu pai avisando que estava chegando à cidade. Ela não conseguiria encará-lo depois do que havia feito. As meninas discutiram a possibilidade de se disfarçarem e fugirem juntas. Foram a uma loja de conveniência próxima, usando o cartão de débito de Peggy para comprar mais produtos de limpeza e tinta para cabelo.
Voltaram para casa e continuaram tentando limpar o tapete, mas não conseguiram remover todo o sangue. A ideia de fugir parecia a melhor opção. Anna tingiu o cabelo de preto, enquanto Rachel escolheu um tom vermelho. Após mais tentativas de limpeza, foram dormir, exaustas e ansiosas pelo que o futuro reservava. Na manhã seguinte, as duas garotas despertaram e rapidamente encheram suas mochilas com itens essenciais. A situação havia chegado a um ponto em que acreditavam não ter outra escolha a não ser incendiar toda a casa. A bagunça era grande demais para ser limpa e esconder o corpo era impossível. Somente depois disso, elas decidiriam o próximo passo. Elas se dirigiram ao quarto de Peggy, onde Rachel assumiu a iniciativa e tentou atear fogo no ambiente. No entanto, a tarefa não era tão simples. A chama teimava em não pegar. Depois de várias tentativas frustradas, Rachel finalmente conseguiu incendiar o lençol que cobria o corpo de Peggy e alguns panos de linho na cama. Com o fogo começando a se alastrar, as duas deixaram o local às pressas. Em seguida, as meninas foram até o Kelly Park. Lá, descartaram o celular de Peggy em uma lixeira. Continuaram caminhando em direção ao nordeste até chegarem a um cemitério, onde se livraram da arma do crime. Contrariando o plano inicial de fugirem juntas, decidiram se separar ali mesmo. Fugir parecia fácil na teoria, mas na prática era outra história. Rachel voltou para a casa de sua mãe, enquanto Anna foi ficar com seu pai. Não demorou muito para que os vizinhos de Peggy percebessem um forte cheiro de plástico queimando vindo de sua casa e ligaram para a emergência. Um bombeiro que estava de folga na área ouviu o chamado e correu para arrombar a porta e conter o incêndio. Quando a polícia chegou, a cena parecia indicar apenas um incêndio comum, enquanto os moradores da residência estavam fora de casa. Mas, ao adentrarem a casa para verificar a causa do incêndio, encontraram o corpo de Peggy em seu quarto. A comunidade ficou em choque ao saber o que havia acontecido, descrevendo Peggy como uma boa pessoa e lamentando a tragédia. Você realmente não espera isso, especialmente ao lado de sua casa, disseram alguns vizinhos. Anna, já arrependida, escreveu uma última mensagem no Facebook. Nem sei se você pode me ver agora, mas se puder, só quero que saiba que você era minha melhor amiga. Nem sempre fui a melhor filha, e sinto muito. Te amo muito, mãe. Só queria que você soubesse, e nunca vou me esquecer de você. Enquanto isso, Rachel deixou sua mochila em casa, ainda cheia de comida, itens essenciais e o cartão de débito de Peggy, além de alguns de seus pertences. Ela se sentou por um tempo, antes de explodir em lágrimas e confessar tudo para sua mãe. Chocada, a mãe de Rachel não viu outra saída a não ser levá-la à delegacia de polícia. Elas foram até o departamento do xerife do condado de Whiteside, onde Rachel foi interrogada. Ela revelou todos os detalhes, incluindo a localização do celular de Peggy e da arma do crime. Menos de 12 horas após o incêndio, Rachel foi presa. Ela também indicou onde Anna estava, e a polícia rapidamente a encontrou na casa de seu pai, em Walnut, levando-a sob custódia. Às 2 horas da manhã do dia 9 de julho, ambas as meninas foram formalmente presas em um centro de detenção juvenil, aguardando o julgamento. A irmã de Anna, Ken, reagiu com incredulidade. Para a mídia, ela declarou: "Ela nunca foi violenta, nem tinha acessos de raiva. Eu simplesmente não sei o que estava acontecendo na cabeça dela. Peggy nos deu uma segunda chance na vida e Anna simplesmente jogou sua própria vida e a de minha mãe fora." Enquanto isso, o futuro das duas adolescentes permanecia nebuloso. Daryl e Michelle se questionavam sobre o destino que aguardava Anna, ao mesmo tempo em que enfrentavam a realidade de que ela havia assassinado a própria mãe, que também era ex-esposa e amiga deles. Apesar da gravidade do crime, parecia que ambas seriam julgadas como menores de idade. Afinal de contas, Rachel tinha apenas 15 anos, e Anna havia completado 15 anos apenas 3 dias antes do crime. As evidências indicavam que elas ficariam detidas até completarem 21 anos. O advogado de Anna, Jim Martez, declarou:
Minha cliente é apenas uma criança e deve ser tratada como tal pela lei. Rachel tentou conseguir uma sentença mais leve, alegando que apenas ajudou Anna por medo, já que sabia que sua namorada estava armada e temia ser morta também. No entanto, quando foi provado que Rachel foi intencionalmente à casa, ela mudou sua versão, dizendo que estava preocupada com a possibilidade de Anna se machucar. Essas alegações foram rapidamente desmentidas pelas mensagens de texto trocadas pelas duas. Após alguns meses, tornou-se claro que a sorte não estava ao lado das meninas. O caso de Rachel foi transferido para a Justiça de Adultos em abril de 2018, seguido pelo de Anna em junho do mesmo ano. Os promotores argumentaram com sucesso que as duas deveriam ser julgadas como adultas devido à gravidade do crime, destacando que Peg não era contra o relacionamento das meninas quando o assassinato ocorreu. A juíza concordou, afirmando que a frieza do crime de Anna e as várias oportunidades de Rachel de abandonar a situação não podiam ser ignoradas. Em vez de ficarem presas até os 21 anos, Anna agora enfrentava de 20 a 60 anos de prisão por assassinato em primeiro grau, incêndio criminoso e ocultação de um homicídio. Rachel foi acusada de ajudar a encobrir o crime, enfrentando uma possível sentença de 12 anos de prisão por incêndio criminoso e ocultação de um homicídio. Anna teve sua fiança fixada em $1 milhão, enquanto a de Rachel foi estabelecida em $250 mil. Em janeiro de 2020, o julgamento de Anna finalmente começou. Durante as audiências iniciais, ela afirmou que todo o plano do assassinato foi ideia de Rachel, que a instigou a cometer o crime, justificando que Peg planejava separar o casal. Os advogados de Anna alegaram que ela não poderia ser responsabilizada pelo crime, pois estava sendo forçada a tomar um antidepressivo que havia sido associado a certos crimes da mídia. Eles argumentaram que Anna teve experiências ruins com o medicamento na infância, incluindo alucinações, e que foi forçada novamente a tomar o mesmo medicamento 3 meses antes do assassinato, com a dose dobrada. A defesa sustentou que, devido a esse fato, Anna não conseguia distinguir entre o certo e o errado na época. James Martez disse ao tribunal que a obrigatoriedade de tomar o medicamento a privou da capacidade substancial de compreender a criminalidade de sua conduta ou de conformar sua conduta aos requisitos da lei. Apesar disso, Anna tomou a difícil decisão de se declarar culpada pelo assassinato, com as acusações de incêndio criminoso e ocultação de cadáver sendo retiradas, além de a acusação de assassinato em primeiro grau ser reduzida para segundo grau. Um detetive que havia trabalhado no caso desde o início foi chamado para testemunhar. Ele foi obrigado a rever as terríveis fotos da cena do crime, enquanto recontava a história do que havia presenciado desde o começo até o desfecho. A irmã de Peg, Charlene, também foi chamada a depor, compartilhando a devastadora experiência de ter ouvido sobre o assassinato pela primeira vez e o impacto profundo que isso teve em sua família. Com lágrimas nos olhos, ela falou: Parte de mim morreu naquele dia. Peg era a pessoa mais amorosa e atenciosa que eu conheci. Ela estava tão feliz e realizada quando adotou você e Kim. Peg amava vocês de todo o coração. Ela trabalhava arduamente para garantir que vocês tivessem tudo o que precisavam e adorava levar vocês em pequenas viagens com seus amigos. Esse ato horrível afetou centenas de pessoas. Nossa família ainda derrama muitas lágrimas. Quando recebi a ligação dizendo que a casa dela estava pegando fogo e depois descobriram um corpo lá dentro, já sabia que era você. Achei que talvez você tivesse perdido a cabeça, empurrado Peg, e ela havia batido a cabeça, ou talvez ela estivesse dormindo e você, cozinhando, tivesse deixado o fogão ligado e saído de casa. Mas, quando seu pai ligou naquela noite e disse que precisava falar comigo e com minha família no dia seguinte, eu soube. Ele nos contou que você disse a Peg que tinha uma surpresa, cobriu o rosto dela com uma toalha e atirou na cabeça dela. Eu não conseguia acreditar. Os promotores argumentaram que o caso merecia a pena máxima disponível de 20 anos. A defesa de Anna, por outro lado, discordou, sugerindo uma pena de cerca de 12 anos, devido ao impacto da saúde mental dela e a influência que Rachel exerceu para cometer o crime. Quando chegou a vez de Anna subir ao banco das testemunhas, ela se desculpou profundamente com sua família
e com a memória de Peggy. Quero começar dizendo que sinto muito pela minha família. Sinto muito mesmo. Sou uma criança que atirou e matou a própria mãe. É assim que as pessoas me conhecem e sempre me conhecerão. Mas minha mãe não merece ser lembrada como minha vítima. Ela merece ser conhecida como uma ótima mãe. Minha tia está certa, minha mãe era uma pessoa incrível. Ela era uma amiga, uma boa irmã, amava animais, me amava e amava minha irmã. Ela merecia muito mais. Estou presa há 4 anos e meio e sinto muito, Charlene, por você sentir falta de sua irmãzinha por minha causa. E sinto muito, Ken, por ter tirado nossa mãe de você. Sei que sua vida nunca mais será a mesma sem ela. E sinto muito, pai e Michelle, por todo o sofrimento que causei a vocês. Sinto muito pela minha mãe. Não pensei nas consequências. Gostaria de voltar no tempo, para quando éramos felizes assistindo filmes juntos. Gostaria de ter sido uma filha melhor. Estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. E gostaria que ela estivesse aqui conosco agora. Não quero ser a razão pela qual ela se foi, mas sou, e sinto muito. A juíza, diante da complexidade do caso, se viu obrigada a proferir a sentença, reconhecendo que, embora Rachel tivesse desempenhado um papel significativo no incentivo aos acontecimentos, nada poderia justificar as ações de Anna. A magistrada, com 37 anos de experiência, declarou que este era um dos crimes mais abomináveis que já havia testemunhado. Em suas palavras, ela declarou: No fim das contas, não há qualquer evidência de que Anna Schroeder não soubesse distinguir o certo do errado. Ninguém a coagiu a cometer tal ato. Ela elaborou um plano para assassinar sua mãe e incendiar a casa para ocultar o crime. Ela escolheu agir de maneira tão malévola e depois tentou escapar impune. O desprezo frio pela vida de Peggy Schroeder, sua mãe adotiva, é absolutamente repulsivo. Ao final do julgamento, Anna foi condenada à pena máxima de 20 anos pelo assassinato de sua mãe. Ela receberia uma redução de 1.158 dias, que já havia passado em detenção juvenil em uma prisão. Mesmo após ser libertada, teria de cumprir pelo menos 1 ano de liberdade condicional supervisionada. Somente em 2022, Rachel Helm finalmente enfrentaria seu destino. Optando por se declarar culpada, ela foi condenada por incêndio criminoso e ocultação de homicídio pelo seu envolvimento no crime. A juíza a sentenciou a 6 anos e meio de prisão, com uma redução dos dias que ela já havia passado presa na detenção juvenil, e assim como Anna, após sair da prisão, passar por 1 ano de liberdade condicional supervisionada. A juíza também classificou seus crimes como desprezíveis, repugnantes, desrespeitosos e cruéis. Rachel Helm poderá ser libertada já em 2025. Na prisão, Anna expressou seu desejo de se tornar conselheira em um centro de adoção após ser libertada. Daryl e Michelle, que se casaram durante o encarceramento de Anna, afirmaram que ainda planejam ser pais de apoio quando ela for libertada. Curiosamente, Anna possui um perfil em um site de encontros para correspondência na prisão. Nesse perfil, ela se descreve como heterossexual e solteira. A previsão é de que Anna Schroeder seja libertada entre 8 de julho de 2027 e 2037. Antes de se conhecerem no final dos anos de 1960, Sidney e Jacqueline vivenciaram relacionamentos amorosos bastante complicados. Ambos já tinham passado por casamentos anteriores e, quando se conheceram, ainda estavam envolvidos com outras pessoas. Entretanto, seus respectivos matrimônios acabaram se desfazendo e, após algum tempo juntos, eles se apaixonaram e decidiram ter uma vida juntos. Apesar dos obstáculos, resolveram se casar. Jacqueline tinha 42 anos e Sidney já estava na faixa dos 50, quando inesperadamente receberam a notícia de que seriam pais de um menino. Brian Mark Blackwell nasceu em 1986 em West Lancashire, no Reino Unido, e rapidamente se tornou o centro da vida dos dois. Muito amado pelos pais, ele cresceu sendo o orgulho da família. Sidney e Jacqueline
não poupavam esforços para satisfazer seus desejos, sempre dispostos a dar ao filho tudo o que ele quisesse. Felizmente, a situação financeira da família era bastante confortável. Sidney trabalhava como contador, enquanto Jacqueline havia se aventurado no ramo do comércio, o que possibilitava uma vida próspera, permitindo que oferecessem ao filho todas as oportunidades que desejavam. Procurando um local mais sossegado para morar, em 1988, Sidney e Jacqueline resolveram comprar uma casa em uma pequena cidade, a poucos quilômetros de Liverpool, e se mudaram para lá junto com um filho de 2 anos. Quando Brian chegou à idade escolar, seus pais decidiram matriculá-lo em uma escola particular, acreditando que esse ambiente proporcionaria uma educação de qualidade superior. Para Sidney e especialmente para Jacqueline, a educação de Brian era uma prioridade indiscutível. Jacqueline tinha um sonho claro para o futuro do filho. Desejava vê-lo como um médico renomado, uma aspiração que cultivava desde o nascimento de Brian. O garoto, que possuía uma inteligência notável e uma ambição destacada, demonstrava claramente ter capacidades para seguir o desejo da mãe. Ele nunca teve dificuldades em seus estudos, o que apenas fortalecia a certeza de Jacqueline de que ele alcançaria seu objetivo. A ideia de vê-lo ingressar em uma faculdade de medicina após o ensino médio não era apenas uma esperança, mas um plano de vida cuidadosamente traçado. Tudo parecia caminhar para que Brian seguisse esse caminho de prestígio, e os Blackwell estavam dispostos a dar todo o apoio necessário para que ele alcançasse o sucesso acadêmico e profissional. Aos olhos de todos ao seu redor, Brian era visto como o filho ideal, uma personificação de inteligência, beleza e boas maneiras. Sempre educado, sabia se comportar em qualquer situação, sendo o modelo de jovem que os amigos de Sidney e Jacqueline gostariam de ter em suas casas. Brian não se destacava apenas em seus estudos, mas também pelo talento no esporte. Desde cedo, apaixonou-se pelo tênis, jogando com frequência, e ao chegar ao ensino médio, rapidamente se tornou o melhor jogador da escola. Sua reputação nas quadras era incontestável e ele tinha plena ciência disso. Brian se via como um prodígio, convencido de que possuía todas as habilidades necessárias para alcançar uma carreira brilhante no tênis profissional. Contudo, por trás dessa imagem quase perfeita, havia aspectos mais sombrios em sua personalidade. Brian tinha a fama de mentir frequentemente, vivendo em um mundo imaginário no qual ele sempre assumia o papel de herói. Seu talento no tênis, embora real, era constantemente exagerado em suas histórias. Ele se esforçava para convencer todos ao seu redor de sua superioridade. Aqueles que o conheciam há mais tempo sabiam que era preciso cautela ao lidar com suas palavras. Mas para os que o conheciam há pouco tempo, Brian parecia sincero e confiável. Entre essas novas pessoas em sua vida estava Amal Sabah, que acabou tornando-se sua namorada. Eles se conheceram no ensino médio, quando Brian tinha 17 anos, e iniciaram um relacionamento repleto de sonhos compartilhados e projetos semelhantes para o futuro. Ambos desejavam seguir uma carreira na medicina. Amal era filha de médicos e planejavam estudar juntos na Universidade de Nottingham. Naquela época, Brian e Amal ainda estavam no ensino médio, e ela ouvia com frequência os supostos feitos extraordinários do namorado nas quadras de tênis. De acordo com Brian, ele era tão talentoso que uma empresa esportiva de grande porte, como a Nike, havia decidido patrociná-lo com um contrato de 70 mil libras. A realidade, entretanto, era bem diferente. Uma empresa de fato ofereceu um patrocínio, mas não tinha a fama da Nike, tampouco os recursos financeiros que ele mencionava. Na verdade, o que Brian conseguiu foi apenas um desconto de 50% nas compras de seus equipamentos esportivos. Mas ele não tinha a menor intenção de revelar essa modesta verdade. Para Brian, era essencial que todos, especialmente Amal, o vissem como um prodígio em ascensão, destinado a um futuro brilhante no tênis profissional.
Depois que começou a mentir, ele se viu preso em sua própria rede de falsidades, não restando outra opção senão alimentá-las ainda mais. Para convencer a Mal, Brian chegou ao ponto de falsificar um ranking juvenil de tênis supostamente publicado em um jornal esportivo, no qual ele aparecia em primeiro lugar. Na realidade, Brian não constava em nenhum ranking e todas as provas que ele apresentava eram inventadas. Ele se dedicava inteiramente a impressionar a Mal, a ponto de se comprometer com mentiras elaboradas, desejando que ela o visse como alguém destinado a uma grande carreira e uma fortuna significativa. Mesmo naquela época, apesar de seus recursos financeiros limitados, Brian fazia questão de presentear a Mal, muitas vezes com joias. Porém, novamente, ele não dizia a verdade. Os diamantes que alegava dar a ela eram, na verdade, pedras chamadas zircônias, bem mais baratas do que a Mal imaginava. Brian não parava por aí. Em sua mente, sua carreira estava prestes a decolar de tal forma que ele já imaginava a necessidade de uma assistente pessoal. Segundo ele, o contrato com essa grande empresa que o patrocinava incluía essa possibilidade. Naturalmente, ele queria que a Mal ocupasse o cargo, reforçando sua necessidade de controlar a percepção que ela tinha dele, a de um homem de negócios em ascensão, prestes a viver uma vida de luxo e sucesso. Para conquistá-la e tirar vantagem, Brian prometeu a Amal um salário anual de cerca de 80 mil libras como sua assistente, uma quantia considerável até mesmo nos dias atuais. Convertendo esse dinheiro para os valores de hoje, daria por volta de 600 mil reais. Imagina 20 anos atrás. Para provar que o que ele estava falando era verdade, Brian chegou a entregar um cheque a Amal no valor de quase 40 mil libras. Mas na realidade, Brian não tinha esse dinheiro. Sua conta bancária possuía apenas 9 libras e, como era esperado, o cheque acabou sendo recusado. Mesmo diante desse fracasso, Brian não se deixou desanimar. Sem perder tempo, ele inventou mais outra mentira para justificar a situação. Amal, uma garota apaixonada e confiante, aceitava cada palavra de Brian sem qualquer questionamento. Ela acreditava firmemente que em breve ele se tornaria um atleta renomado no Reino Unido, talvez até internacionalmente. Brian alimentava suas esperanças, pintando um futuro de sucesso, luxo e conforto. Ele dizia que já era dono de um apartamento luxuoso em outra cidade, supostamente adquirido por 450 mil libras. Descrevia o local como um edifício de alto padrão, habitado por celebridades, especialmente do universo esportivo. Segundo ele, os prêmios de seus futuros torneios de tênis seriam suficientes para garantir uma vida sem preocupações financeiras. Para reforçar mais essa mentira, Brian levou Amal a uma concessionária da Mercedes e fingiu interesse em um carro de 60 mil libras, apesar de ainda não possuir carteira de motorista. Ele pediu ao vendedor para conduzir o veículo durante o test drive, afirmando que a falta de carteira não impediria de comprar o carro. Como era previsível, a compra não se concretizou naquele dia, mas Brian prometeu que voltaria com seus pais para finalizar a transação. Amal, cega pela confiança em Brian, não via nada de suspeito em todas aquelas ações e acreditava genuinamente que os ganhos futuros em torneios cobririam essas despesas. Durante uma conversa com o namorado, Amal mencionou que sonhava em ter um carro próprio. Ao contrário de Brian, ela já tinha carteira de motorista, mas não tinha condições de comprar um veículo. Foi então que Brian teve a brilhante ideia de impressioná-la ainda mais. Decidiu que compraria um carro para ela. Afinal de contas, o que poderia demonstrar melhor seu status de estrela do tênis do que um presente tão extravagante? E de fato, não demorou muito para que um carro novo surgisse na frente da casa de Amal. Ela ficou eufórica, jamais esperava um presente tão grandioso, especialmente vindo do namorado. Nenhuma de suas amigas havia recebido tamanha demonstração de afeto de seus companheiros. Brian, por sua vez, estava orgulhoso do próprio feito. No entanto, a questão que permanecia era:
De onde veio o dinheiro para pagar aquele carro? A verdade era que Brian não tinha os fundos necessários, mas sabia que seus pais haviam poupado uma quantia considerável para financiar seus estudos. Sabendo disso, ele foi até o banco e mais uma vez usou de sua habilidade para enganar. Inventou que seu pai havia falecido recentemente e que ele precisava urgentemente comprar um carro. Brian era tão convincente que ninguém no banco questionou a história, permitindo-lhe sacar rapidamente 9.000 libras, das quais 6.500 foram utilizadas na compra do carro para Amal. Para ele, não havia remorso algum em usar o dinheiro reservado para sua educação, desde que conseguisse manter a ilusão de sucesso diante da namorada. E parecia estar funcionando. Ela estava cada vez mais convencida de que Brian era um atleta talentoso e próspero. Contudo, essa farsa não duraria por muito tempo. Em maio de 2004, Jacqueline, que era responsável pelas finanças da família, logo descobriu que Brian havia sacado uma quantia significativa. Sem saída, ele teve que confessar o que havia feito. Sidney e Jacqueline ficaram chocados e desapontados. Não podiam acreditar que o filho fosse capaz de agir de maneira tão irresponsável. Eles haviam trabalhado duro a vida inteira para proporcionar a ele o melhor futuro, e agora Brian havia desperdiçado parte de suas economias apenas para impressionar a namorada. Profundamente decepcionados, exigiram que Amal devolvesse o carro. Mas após algumas discussões acaloradas, acabaram aceitando que ela o mantivesse, desde que ela se responsabilizasse pelo pagamento. Essa decisão não agradou a Brian, que conseguiu contornar a situação e apresentá-la sob uma outra perspectiva para Amal. Afinal, não era a primeira vez que ele a enganava, e certamente não seria a última. Para Sidney e Jacqueline, o episódio foi um verdadeiro golpe. Eles passaram a enxergar o filho de maneira diferente e perceberam que ele estava gastando muito mais do que devia. Notaram que ele havia perdido completamente o controle sobre suas finanças. Para evitar novos problemas, decidiram monitorar de perto a conta bancária de Brian e até alteraram o testamento. A partir daquele momento, caso ambos falecessem, Brian só teria acesso à herança após completar 30 anos de idade. Essa decisão refletia a gravidade da situação. As mentiras de Brian tinham ultrapassado o limite da simples ostentação. Ele estava usando o dinheiro arduamente conquistado por seus pais para alimentar suas fantasias e impressionar os outros. Infelizmente, aquilo era apenas o começo. Brian continuou interpretando o papel de jovem atleta promissor, o que o levava, em algumas ocasiões, a inventar participações em torneios internacionais. Amal relatou mais tarde que Brian dizia estar se preparando para um torneio na Itália e até a convidou para acompanhá-lo. Embora empolgada, ela não pôde viajar com ele, pois, segundo Brian, a organização do evento havia proibido a presença de acompanhantes para os jogadores. Claro que isso era mais uma mentira. Não havia torneio na Itália, e Brian jamais havia saído do país. Durante o período em que a viagem deveria acontecer, ele não compareceu ao colégio, fazendo com que todos acreditassem que estava no exterior. Brian continuava a desempenhar seu papel com maestria, chegando a enviar mensagens para Mal, dizendo que estava conhecendo tenistas famosos e treinando arduamente. Ele lamentou não poder levá-la consigo, mas prometeu uma nova viagem, desta vez para os Estados Unidos, onde ocorreria um torneio na Flórida. Brian sabia que não poderia mais uma vez dizer a Amal que ela não poderia acompanhá-lo e precisava encontrar uma maneira de viajarem juntos para a América. A viagem, no entanto, estava longe de ser acessível para qualquer um dos dois. As passagens aéreas representavam um gasto colossal, algo que Brian sabia ser um grande desafio. Ainda assim, ele estava decidido a juntar o dinheiro necessário para que pudessem passar algum tempo nos Estados Unidos. Os meses de maio e junho de 2004 tornaram-se cruciais para ele, pois eram o período em que faria os exames finais do ensino médio.
Brian dedicava-se intensamente para obter as melhores notas possíveis, garantindo sua vaga em uma das universidades mais prestigiadas. A dúvida entre a Universidade de Nottingham e a de Edimburgo o acompanhava constantemente. Sua preferência recaía sobre Nottingham, uma vez que Amal também pretendia estudar lá. Porém, seus pais insistiam que ele escolhesse Edimburgo, pois acreditavam que se afastar de Amal seria uma escolha mais prudente. E isso frequentemente gerava tensões em casa, e as discussões entre Brian e seus pais, por vezes, se tornavam acaloradas. Quando finalmente concluiu seus exames e o ano letivo chegou ao fim, Brian pôde dedicar mais tempo a Amal. O dia do suposto torneio de tênis na Flórida se aproximava, e o casal falava cada vez mais sobre a tão esperada viagem aos Estados Unidos. Planejavam uma estadia de 2 semanas e discutiam animadamente os lugares que gostariam de conhecer. Embora Amal ainda tivesse dúvidas sobre a veracidade da viagem, em 26 de julho de 2004, o casal embarcou em um voo de Londres para Nova York. Logo no início, Amal ficou encantada. Brian não se contentou com a classe econômica, viajaram de classe executiva e ele não hesitou em desembolsar nada menos que 4.885 libras pelas passagens, escolhendo sempre as opções mais luxuosas possíveis. Só para termos uma ideia da extravagância de Brian, na cotação atual e convertendo em real, esse valor equivale a R$35 mil. Aquela era apenas uma amostra das surpresas que Brian tinha reservado para Amal. Durante a viagem, não se limitaram a Nova York, também exploraram Miami, São Francisco e até Barbados. Em cada uma dessas paradas, hospedavam-se nos hotéis mais sofisticados, sempre nas suítes mais caras. Jantavam nos restaurantes mais badalados, onde as comidas facilmente chegavam a $3 mil por refeição. Essas férias extravagantes reforçaram a convicção de Amal de que Brian realmente ganhava bastante dinheiro com o tênis. Contudo, ele não havia participado de nenhum torneio que justificasse tanta ostentação. Brian explicou para ela que o torneio em Miami fora cancelado por conta das condições climáticas, o que lhes deu mais tempo para aproveitar a viagem. Era apenas mais uma mentira, mas Amal ainda não tinha ideia da verdadeira dimensão dos enganos de Brian. Para ela, parecia natural que ele fosse capaz de gerar renda suficiente para manter aquele estilo de vida luxuoso. Aquela aventura, no entanto, estava prestes a chegar ao fim. No dia 12 de agosto, eles retornaram ao Reino Unido e foram direto para a casa dos pais de Brian. No entanto, Sidney e Jacqueline tinham viajado para a Espanha e, como Brian não tinha as chaves de casa, não conseguiram entrar. Ele e a namorada conversaram brevemente com um vizinho, que acreditava que Brian e seus pais haviam viajado juntos e por isso ficou surpreso ao vê-lo de volta. O vizinho explicou que estava verificando a correspondência dos Blackwell, conforme solicitado por Jacqueline antes da viagem. Diante daquela situação inesperada, Brian não viu alternativa. Seus pais só voltariam em setembro e ele não sabia onde se hospedar até então. Amal, sem hesitar, ofereceu-lhe abrigo pelo tempo que fosse necessário. Brian aceitou de bom grado e aproveitou ao máximo a generosidade da namorada. Afinal de contas, ficar na casa dela por alguns dias não seria um problema. Com a ajuda dela, ele conseguiu entrar na garagem da casa dos pais e pegar o carro para se dirigirem até a residência de Amal. Assim, Brian se instalou na casa da namorada, passando vários dias ao lado dela. Durante esse tempo, os resultados dos exames escolares finalmente foram divulgados. A expectativa era enorme. Obter notas excelentes era essencial para garantir sua vaga na Universidade dos Sonhos. Como era esperado, Brian obteve as melhores notas em todas as matérias, sem deixar ninguém surpreso. Apesar do orgulho pela conquista, Brian não conseguia se livrar de uma sensação de tristeza. Ele gostaria de comemorar aquele momento com seus pais, mas eles ainda não haviam retornado da viagem. Sozinho, sem o reconhecimento dos pais, restava-lhe apenas Amal e sua família para compartilhar a vitória.
Embora o apoio deles fosse reconfortante, a ausência de Sidney e Jacqueline tornava aquele triunfo um tanto amargo. A vitória acadêmica que ele tanto almejara parecia incompleta sem a presença dos pais para testemunhá-la e comemorar ao seu lado. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer era celebrar modestamente com aqueles que estavam ali, na esperança de que Sidney e Jacqueline se enchessem de orgulho ao saber da notícia quando finalmente voltassem. Essa era a imagem que ele passava para a família da namorada. Brian continuava hospedado na casa de Amal, enquanto os vizinhos de seus pais, que eram amigos muito próximos da família Blackwell, continuavam a recolher a correspondência em frente à casa. Uma pequena caixa na entrada da propriedade servia como ponto de coleta para o carteiro, e o vizinho se encarregava de recolher as cartas e depositá-las na caixa de correio da porta de entrada. Tudo seguia conforme planejado, até o dia 5 de setembro, quando uma descoberta assustadora mudaria o rumo dos acontecimentos. Naquela manhã, quando foi deixar a correspondência como de costume, o vizinho foi surpreendido por um odor insuportável. Um mau cheiro intenso emanava da casa dos Blackwell, imediatamente despertando sua preocupação. Alarmado, ele começou a verificar portas e janelas, quando notou algo muito estranho. Todas as janelas da casa estavam tomadas por moscas. Nenhuma janela parecia escapar da infestação, o que aumentou ainda mais sua apreensão. Sem perder tempo, chamou sua filha para ajudá-lo. Juntos, decidiram espiar o interior da casa pela janela da cozinha. O que descobriram por trás daquela cortina de moscas e do odor nauseante marcaria o início de uma revelação terrível. Ao olhar pela janela da cozinha, o vizinho e sua filha se depararam com uma cena macabra. O chão da cozinha parecia preto. A princípio, pensaram que se tratava da cor do carpete, mas ao observarem mais atentamente, perceberam horrorizados que não era isso. O chão estava, na verdade, coberto por centenas, talvez milhares de moscas. A visão daquela cena os deixou petrificados e eles não hesitaram em acionar a polícia imediatamente. Ao adentrarem a residência, os policiais se depararam com um cenário de horror indescritível. Na sala de estar, o corpo de Sidney, de 72 anos, jazia sem vida em uma poltrona, enquanto a poucos metros dali, no banheiro, encontrava-se o corpo de Jacqueline, de 61 anos. Ambos os corpos estavam em avançado estado de decomposição, o que indicava que haviam falecido há várias semanas. A cena era tão macabra que para os investigadores não restavam dúvidas. Estavam diante de um duplo homicídio. Embora os detalhes do ocorrido permanecessem obscuros, os policiais acreditavam que a autópsia pudesse fornecer as respostas necessárias para desvendar como o casal foi morto. Foi graças aos vizinhos que os policiais descobriram que os Blackwell tinham um filho chamado Brian e que precisavam localizá-lo para informar sobre a tragédia. Eles souberam que desde que voltara dos Estados Unidos, cerca de 3 semanas antes, Brian estava hospedado na casa da família da namorada. Quando chegaram ao local, Brian não estava lá. Porém, depois de algum tempo, ele retornou, sendo imediatamente informado sobre o ocorrido com seus pais. O jovem de apenas 18 anos ficou visivelmente em estado de choque, recusando-se a acreditar na notícia. Brian estava convencido de que seus pais ainda estavam em viagem e que retornariam no dia 7 de setembro. Embora seu choque parecesse genuíno, os investigadores sabiam que não podiam se deixar enganar pelas aparências. Precisavam aprofundar a investigação para descobrir a verdade por trás daquele terrível crime. Brian parecia estar profundamente abalado, sem conseguir compreender o que poderia ter acontecido aos pais. Apesar do momento delicado e da compaixão que os policiais sentiam por ele, sabiam que era necessário levá-lo à delegacia para um interrogatório. Afinal, Brian podia ter sido uma das últimas pessoas a ver Sidney e Jacqueline com vida, e por isso poderia fornecer informações valiosas sobre a vida pessoal do casal
incluindo possíveis inimigos ou conflitos que eles pudessem ter enfrentado. Inicialmente, nada indicava que Brian tivesse envolvimento no assassinato dos pais. No entanto, à medida que o interrogatório prosseguia, os policiais começaram a sentir algo estranho. Essa sensação ficou ainda mais forte quando Brian fez uma pergunta inesperada. Ele quis saber se fazia frio na prisão. Essa pergunta, aparentemente inocente, despertou a suspeita dos investigadores, sugerindo que o rapaz sabia mais do que estava disposto a revelar. Segundo o relatório do legista, Sidney e Jacqueline foram mortos em julho, quase 6 semanas antes da descoberta dos corpos. Durante esse período, Brian estava nos Estados Unidos, junto da namorada, o que tornava difícil acreditar em seu envolvimento direto no crime. Porém, ao revistarem a casa da família de Amal, os policiais encontraram uma mochila pertencente a Brian. Dentro dela havia um martelo, uma faca e, para surpresa de todos, as chaves da casa de seus pais, detalhe importante, já que Brian afirmava não ter conseguido entrar na residência após retornar da viagem por estar sem as chaves. Essa descoberta deixou Brian sem palavras, e seu comportamento mudou drasticamente diante das evidências. Após 2 dias de intensa pressão e interrogatório, ele finalmente confessou ter matado seus pais. Ele descreveu em detalhes o que aconteceu na noite de 25 de julho, na véspera de sua viagem para Nova York. Naquele dia, depois de um treino de tênis com o pai, Brian voltou para casa, ficando sozinho enquanto Sidney e Jacqueline saíam para jantar e acertar os detalhes da viagem que tinham marcado. Quando retornaram, os 3 se reuniram na sala, onde começaram a beber e conversar. Infelizmente, o que começou como uma simples conversa logo evoluiu para uma discussão acalorada, durante a qual Sidney teria empurrado e agredido Brian. Pouco antes da tragédia, Brian havia passado parte do tempo pendurando quadros no seu quarto, usando um martelo para fixar os pregos na parede. Ainda com o martelo em mãos durante a discussão, tomado pela raiva e pelo impulso, ele passou a usá-lo como uma arma para se defender do pai. Jacqueline, que estava na cozinha naquele momento, ouviu os barulhos vindos do quarto do filho e correu para ver o que estava acontecendo. Ao chegar, deparou-se com uma cena desesperadora. Brian golpeando Sidney com o martelo. Horrorizada, ela tentou intervir e salvar o marido. Brian alegou que, em meio ao desespero, Jacqueline, sua mãe, pegou uma faca tentando defender Sidney. Ele, em pânico, sentindo-se ameaçado também pela mãe, voltou-se contra ela, golpeando-a repentinamente com o martelo em um suposto ato de legítima defesa. Em seguida, conseguiu tomar a faca de suas mãos para evitar um ataque. Dominado pela raiva e pela confusão do momento, Brian perdeu completamente o controle, desferindo golpes violentos tanto em Sidney quanto em Jacqueline. Ele não conseguiu dizer quantas vezes atacou cada um deles, apenas lembrava de que não conseguia parar. Após golpear sua mãe, Brian a arrastou até o banheiro na tentativa desesperada de reanimá-la, jogando água em seu rosto. Mas era tarde demais. Jacqueline já estava sem vida. Tomado pelo desespero e pela culpa do que havia feito, Brian tentou limpar parcialmente a cena do crime, como se a água pudesse apagar as consequências de seu ato. Ele estava em choque e, imerso em um turbilhão de emoções, tentou desesperadamente agarrar-se a algum resquício de sanidade. Contudo, a versão apresentada por Brian começou a desmoronar quando foi comparada ao resultado da autópsia. O laudo mostrou que Sidney foi atacado pelas costas sem qualquer chance de se defender, contradizendo a alegação de que o pai havia iniciado a agressão. Sidney estava sentado na poltrona quando foi atingido pela primeira vez. Quando os policiais entraram na casa, encontraram Sidney ainda na poltrona, com os óculos pendurados em uma das mãos, cena que deixava claro que ele fora atacado de surpresa. Na verdade, Brian, em um ataque de fúria, foi quem começou a agressão.
Ao ser interrompido por sua mãe, voltou-se contra ela, golpeando-a sem piedade com um martelo e depois esfaqueando-a cerca de 20 vezes. Depois, ele retornou ao pai, ainda vivo, e o esfaqueou repetidamente mais de 30 vezes. A investigação revelou o verdadeiro horror daquele duplo homicídio. Um jovem que, em meio a conflitos internos e impulsos violentos, tomou uma decisão que destruiu não apenas sua família, mas também sua própria vida, tornando-o responsável por uma tragédia irreparável. Inicialmente, acreditava-se que o jovem se sentia sufocado pelo controle opressor dos pais, especialmente da mãe, uma figura dominante no lar. Jacqueline, a matriarca, era quem tomava todas as decisões, direcionando tanto o marido quanto o filho em todos os aspectos de suas vidas. Para Brian, ela já tinha traçado um futuro bem claro. Ele se tornaria médico, não apenas um médico comum, mas um cirurgião. Esse era o grande sonho dela para o filho. Entretanto, esse também era o sonho de Brian. Inteligente e ambicioso, ele desejava seguir a carreira de cirurgião e parecia ter determinação suficiente para alcançar tal objetivo. Era evidente que algo mais profundo havia motivado suas ações tão terríveis. Logo após sua prisão, Brian foi avaliado por um psiquiatra, que o diagnosticou com transtorno de personalidade narcisista. Esse tipo de transtorno muitas vezes manifesta-se através de um egoísmo extremo e de uma obsessão constante pela própria imagem. Pessoas que apresentam essa condição tendem a buscar, acima de tudo, serem vistas como bem-sucedidas, poderosas e até perfeitas. Adoram ser elogiadas, mas não sabem lidar com críticas de nenhuma forma. Brian parecia obcecado em ser perfeito aos olhos dos outros em todas as situações, o que o levou a alimentar ilusões sobre uma carreira esportiva, acreditando que isso impressionaria a namorada, a pessoa que ele estava determinado a encantar a qualquer custo. Uma vez que começou a mentir sobre suas supostas conquistas, tornou-se incapaz de recuar. Sentia-se compelido a manter a ilusão de sucesso, o que o levou a gastos extravagantes para impressionar a Mal, como a compra de um carro, joias e roupas de grife. Quando prometeu a viagem a Nova York, sabia que não podia voltar atrás, mesmo não tendo os meios para arcar com os custos. Brian já havia usado os cartões de crédito dos pais anteriormente, mas foi pego em suas fraudes, o que o obrigou a buscar outra forma de financiar seu estilo de vida luxuoso. Desesperado, ele tentou obter um cartão de crédito em seu próprio nome, alegando ser um atleta com uma renda anual de 45 mil libras. O pedido, contudo, foi negado, levando Brian a um estado de desespero ainda mais profundo. Sem limites para as suas mentiras e com expectativas cada vez mais insaciáveis, ele acabou traindo e destruindo aqueles que o apoiaram por toda a vida. O jovem de 18 anos não estava apenas interessado em tirar proveito financeiro dos pais. Ele chegou a fazer 13 solicitações de cartões de crédito em nome do pai e a pedir vários empréstimos bancários. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para obter o dinheiro necessário para bancar a viagem a Nova York. Brian sabia que seus pais tinham condições financeiras para pagar a viagem, mas também sabia que eles jamais concordariam em gastar tanto dinheiro em férias tão superficiais. Foi essa oposição que o levou à trágica decisão de matá-los. No dia 25 de julho, um domingo, Brian passou a tarde jogando tênis com o pai. Porém, por trás dessa aparente normalidade, ocultava-se um plano sombrio. É difícil determinar o momento exato que o crime aconteceu, mas por volta das 23 horas do mesmo dia, Brian comprou 2 passagens aéreas para Nova York, usando o cartão de crédito dos pais, gastando quase 5 mil libras. Seus pais provavelmente descobriram a transação e possivelmente proibiram Brian de viajar. Contudo, ele não pretendia decepcionar a Mal. Tirou a vida dos pais covardemente e arrumou as malas para a tão aguardada viagem. No dia seguinte ao duplo homicídio, Brian e Amal embarcaram para as suas férias dos sonhos no país norte-americano.
Segundo Amal, durante toda a viagem, Brian não demonstrou qualquer sinal de nervosismo ou arrependimento. Pelo contrário, parecia perfeitamente normal, feliz e satisfeito, como se nada de terrível tivesse acontecido. O casal gastou mais de 30 mil libras, quase 300 mil reais na cotação atual, utilizando os cartões de crédito de Sydney para cobrir todas as despesas. Ao retornar dos Estados Unidos, Brian continuou a entrar na casa dos pais em várias ocasiões, embora tivesse dito a Amal que não tinha as chaves. Hoje se sabe que ele mentiu, pois podia entrar na casa sempre que desejasse. Ele ia até lá principalmente para pegar objetos pessoais, como suas fotos, enquanto tentava pensar em um plano para esconder o crime. Ele sabia que não poderia alegar por muito tempo que os seus pais ainda estavam em viagem de férias. Diante da necessidade de ocultar os corpos, Brian teve a ideia de que um incêndio seria a solução ideal. Ele esperava que o fogo destruísse completamente a casa, eliminando não apenas os corpos, mas também todas as provas. Para colocar o plano em prática, Brian dirigiu-se a uma cidade vizinha em busca de alguém disposto a ajudá-lo. Avistou um grupo de jovens que pareciam interessados em ganhar dinheiro fácil e os abordou, compartilhando sua ideia. Contudo, ele não revelou toda a verdade. Disse que a casa pertencia a um homem envolvido em atividades ilegais, com quem ele tinha um desentendimento e queria se vingar. Nenhum dos jovens aceitou ajudá-lo. A história parecia suspeita, e o fato de não conhecerem Brian só aumentava a desconfiança. No fim das contas, Brian não conseguiu decidir o que fazer com os corpos dos pais e os deixou na casa até o dia 5 de setembro, quando seu terrível segredo veio à tona. Depois de ser preso, Brian confessou os assassinatos, tornando desnecessário um julgamento. 9 meses depois, em 29 de junho de 2005, ele compareceu ao tribunal para ouvir a sentença pelos assassinatos dos pais. O tribunal levou em consideração o transtorno de personalidade narcisista de Brian, que podia provocar explosões de raiva incontroláveis quando ele se sentia contrariado. Brian Blackwell foi absolvido de assassinato e condenado, em vez disso, por homicídio culposo, recebendo uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 12 anos. Ao ler a sentença, o juiz deixou claro que as chances de ele ser solto um dia seriam mínimas. Porém, em 2006, Brian solicitou liberdade condicional após a conclusão de sua sentença mínima, e por incrível que pareça, sua liberdade foi aprovada pelo Conselho de Liberdade Condicional. Atualmente, Brian Blackwell tem 38 anos de idade e é um homem livre. A história de Brian Blackwell é um caso complexo e perturbador. Vimos como a busca desenfreada por aprovação, somada a um transtorno de personalidade, culminou em um ato extremo de violência. A manipulação, as mentiras e a frieza de Brian são assustadoras, e a tragédia que se abateu sobre a família Blackwell nos deixa sem palavras. Difícil acreditar que, apesar da gravidade do crime, hoje ele é um homem livre. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer se manter atualizado sobre casos chocantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não esqueça de deixar seu like para ajudar na divulgação dentro da plataforma. Muito obrigado por assistir, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.